A hérnia da parede abdominal consiste em uma protusão do conteúdo abdominal. Ocorre com o acometimento das camadas de tecido protetoras dos órgãos internos do abdômen. Muitas hérnias são assintomáticas, mas algumas causam dor intensa e por isso necessitam de cirurgia imediata. A hérnia não possui uma causa específica definida, mas sabe-se que pode acontecer devido à perda de elasticidade muscular. Alguns fatores que podem desencadear a hérnia são tosse crônica, má alimentação, tabagismo e esforço excessivo. Em casos mais graves, se não acompanhada da forma correta, a hérnia pode progredir e chegar à obstrução do intestino ou até à necrose do órgão. As hérnias do sistema digestório localizam-se na região abdominal. O abdômen é a parte do tronco situada entre o tórax e a pelve. É um receptáculo dinâmico e flexível que abriga os seguintes órgãos: os rins e as glândulas adrenais, pâncreas, baço, estômago, fígado e vesícula biliar, além dos intestinos. A contenção superior dos órgãos abdominais é feita pelo diafragma, enquanto a inferior é feita pelos músculos da pelve, e a anterolateral é feita pelas paredes musculoaponeuróticas. A região inguinal estende-se entre a espinha ilíaca anterosuperior e o tubérculo púbico. É uma importante área sob os pontos de vista anatômico e clínico. Anatomicamente, porque é uma região onde as estruturas entram e saem da cavidade abdominal, e clinicamente, porque as vias de saída e entrada são possíveis locais de herniação. As hérnias congênitas são formadas ainda durante o desenvolvimento embrionário. Na quarta semana, o disco embrionário começa um rápido processo de crescimento. Essa velocidade refere-se principalmente à expansão acelerada do disco embrionário e do âmnio. No entanto, o saco vitelínico fica estagnado em sua evolução. Essa diferença de proliferação gera uma protuberância convexa e a criação de um dobramento cranial, caudal e lateral. Com a ação da gravidade aplicada sobre o peso dessas estruturas, temos, então, a união de suas bordas laterais, caudais e craniais, criando um corpo tridimensional. Falhas na boa formação da parede anterior do corpo, durante o dobramento ou no desenvolvimento subsequente, resultam em defeitos na parede anterior. As hérnias abdominais congênitas são ocasionadas por erros na fusão das paredes anteriores que permitem a existência de locais com maior fragilidade tecidual. Desse modo, ocasiona-se a protusão de vísceras nessas regiões em situações como levantamento de peso excessivo. O saco herniário é uma evaginação do peritônio parietal em forma de bolsa ou de vertículo, onde alojam-se vísceras e omento. É constituído por um anel fibroso com revestimento interno de mesotélio e externo de tecido conjuntivo. Sua face interna mesotelial é feita de epitélio simples, com células cuboides ou cilíndricas. Em alguns casos, o mesotélio encontra-se hiperplasiado, principalmente nos sacos herniários de longa evolução. A sua porção externa é constituída pelo tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos. Existem também, entremeadas no tecido conjuntivo, fibras elásticas delgadas em pequena quantidade, tecido adiposo unilocular e feixes de musculatura estriada em alguns cortes. Alguns cortes histológicos apresentam infiltrado inflamatório com predomínio de células mononucleares, linfócitos e macrófagos. O uso do saco herniário na reconstrução da parede inguinal posterior é extremamente recomendado, já que o mesmo é constituído por peritônio, fáscia transversal, tecido fibroso, colágeno, fibras elásticas, parte de aponeurose e músculo liso. A maior incidência de hérnias abdominais ocorre nas alças do intestino delgado.
A principal consequência desse quadro patológico é a obstrução do fluxo intestinal, causada pelo estrangulamento da hérnia. As contrações peristálticas empurram o bolo fecal adiante, porém encontram um impedimento anatômico na região da hérnia estrangulada. Estudos recentes sinalizam que o mecanismo de formação das hérnias pode estar relacionado aos tecidos colagenosos, sob a ação de agentes agressores como o tabaco, o álcool e o diabetes. Análises bioquímicas constataram que pessoas tabagistas, etilistas ou diabéticos possuem intenso acúmulo de tecido conjuntivo no músculo cremaster na região inguinal. Esses fatores de risco ocasionam remodelação no músculo, levando à perda de suporte ou alteração estrutural nesta região, podendo intensificar as ocorrências e os danos relacionados às hérnias inguinais. A hérnia esofágica é a protusão de parte do estômago para o tórax através do orifício do diafragma. Este processo de herniação é característico pela má funcionalidade do esfíncter esofagiano, fazendo com que a hérnia carregue parte do estômago para o tórax. Além do estômago, alças intestinais e até mesmo o fígado e o baço podem se projetar através da hérnia. Quando a hérnia é grande, o pulmão do lado afetado não costuma se desenvolver totalmente. A hérnia epigástrica é um caso comum na infância. Geralmente desaparece com o crescimento e, na maioria das vezes, é de origem congênita. Ela se localiza entre o umbigo e o tórax ou na linha alba. A hérnia umbilical é uma protuberância anormal que pode ser vista na região do umbigo. Esse tipo de hérnia se desenvolve quando uma porção do revestimento abdominal, de parte do intestino ou fluido do abdômen se acumula através do músculo da parede abdominal. A hérnia surge exatamente no local da cicatriz umbilical, geralmente quando uma alça intestinal atravessa o tecido muscular. A hérnia inguinal é a protusão de uma alça do intestino através de um orifício que se formou na parede abdominal, na região da virilha. Existem dois tipos de hérnias inguinais que ocorrem com mais frequência, a direta e a indireta. A indireta forma-se pela passagem da alça intestinal para o interior da bolsa que envolve o testículo através de um ponto frágil, o anel herniário. Já a direta forma-se diretamente num ponto da parede abdominal enfraquecida que se rompe, permitindo a penetração de um segmento do intestino na bolsa escrotal. As hérnias femorais são protusões em falhas da parede abdominal que se pronunciam pelo canal femoral. Possuem maior frequência no sexo feminino, o que pode estar relacionado à gestação. A hérnia incisional é a protusão do conteúdo abdominal através de um ponto fraco da parede constituído pela cicatriz de uma intervenção cirúrgica anterior. A ocorrência de hérnias incisionais em 10% dos casos de procedimentos cirúrgicos abdominais. O tratamento das hérnias abdominais é feito essencialmente cirúrgico. Em geral, não se caracteriza como procedimento de urgência, excetuando em casos mais avançados. Tais cirurgias podem ser abertas ou laparoscópicas. Sem o tratamento adequado, a doença tende a progredir e corre o risco de exigir cirurgia de urgência. Nesses casos, a hérnia cresce em demasia e pode ficar encarcerada, presa do lado de fora do abdômen ou gerar estrangulamento do órgão, com comprometimento circulatório e de outras complicações decorrentes, que podem levar à morte. A prevenção existe e pode ser feita por meio de melhoramento da postura, manutenção de um peso saudável, regulação do trânsito intestinal e exercício físico regular.
Estimativas do Ministério da Saúde indicam que entre 3 e 8% dos brasileiros apresentam algum tipo de hérnia na região do abdômen. Em 2010, segundo o Ministério da Previdência Social, a hérnia inguinal foi a responsável por afastar 80 mil pessoas do trabalho.